Para tudo que você está fazendo nesse momento e preste atenção no que eu vou contar para você. Eu vou falar sobre a minha experiência no encerramento da minha clínica de fisioterapia e isso pode ser um aprendizado para você. Oi pessoal, eu sou Vanessa, bem-vindos de volta ao meu canal, Vanessa em Portugal. Hoje eu vou explicar o motivo pelo qual eu fechei a clínica, as implicações financeiras relacionadas aos impostos e o IRS que me acompanha até hoje. Nesse momento eu vou contar uma história para vocês, tá? Eu montei aqui o meu roteiro, que é para contextualizar todo esse processo, para que vocês possam entender o passo a passo de tudo que aconteceu. Então, em dezembro de 2022, eu fechei a clínica, a Kinesis, o espaço que eu tinha alugado em Albufeira. Essa história tinha começado já, essa ideia, alguns meses antes. Inicialmente, o arrendamento, né, o aluguel de imóvel aqui não tá tão simples assim, ok? Tá bem caro. Eu não posso generalizar com relação a Portugal inteiro, porque, como vocês sabem, eu moro na região do Algarve, mas eu tenho ouvido pessoas de todos os lugares falarem a mesma coisa com relação a arrendamentos. Então, isso é uma realidade que acontece em Portugal um pouquinho. Eu teria um sócio para começar a empresa inicialmente, porém ele desistiu. E eu decidi continuar o processo sem ele, né? Porque eu achei que eu ia conseguir dar conta da situação. Isso ia ter facilitado um pouco se eu tivesse um sócio desde o começo, mas tudo bem, eu decidi ir sem ele. Eu trabalhei por 1 ano e 8 meses, e nesse período eu fui super bem sucedida, consegui pagar todas as minhas contas, não fiquei com dívidas. Nesse tempo eu ainda arrumei uma outra sócia que ficou somente 3 meses, ela não desenvolveu muito bem o trabalho dela, e aí no fim dessa parceria com essa nova sócia, então eu decidi definitivamente que eu iria fechar as portas da clínica. Vocês têm me perguntado muito sobre abrir uma clínica, ou um gabinete, como se chama aqui, abrir um espaço de vocês, né, para trabalharem como fisioterapeuta. Eu recebo muito essa pergunta lá no Instagram do canal. O que é necessário? Primeiramente, contratar um contador, ou contabilista, como é chamado aqui. Isso é essencial. Vocês não podem querer começar um negócio sem ter um contabilista. E eu espero que vocês encontrem um contabilista de confiança como eu encontrei o meu, ok? De preferência que vocês comecem esse processo como contabilista antes de vocês iniciarem o processo de abertura do negócio. Então, quando vocês pensarem em abrir um estabelecimento, antes disso, senta com o contabilista, conta o projeto de vocês, conta a ideia, escuta a opinião dele. E por que isso? Porque quando nós chegamos num país estranho, nós não temos todo o conhecimento de nada que seja relacionado à carga fiscal, à carga tributária, nada. A gente não sabe nada sobre isso. Eu não tinha experiência em ter meu próprio negócio no Brasil, para começar. Então, por isso, pode ser que para mim também tenha sido eu tenha tido algumas frustrações no meio do caminho com relação ao processo pelo qual eu passei. Eu não me arrependi de ter aberto a clínica, mas conhecendo o país hoje, como eu conheço, eu não faria novamente esse tipo de negócio. Eu não abriria uma clínica ou um gabinete para trabalhar sozinha, né, como eu fiz há 2 anos atrás. O profissional autônomo aqui, ou o trabalhador independente, né, como é chamado aqui em Portugal, você precisa, para você ser um profissional independente, você precisa abrir uma atividade nas finanças para exercer a sua profissão ou qualquer outra profissão que você vai ser de uma forma autônoma. Eu vou falar só dessa função, ok? Eu não tô falando sobre contratos de trabalho. E no primeiro ano você tem uma isenção sobre o imposto que é da Segurança Social. Então aproveita esse momento, que é um imposto que você vai pagar mensalmente e ele é calculado trimestralmente com as informações que você coloca no sistema sobre, que é calculado sobre os recibos que você passa para os seus pacientes.
Eu vou deixar aqui o link para vocês poderem acompanhar essas informações e ficarem mais inteirados sobre esse assunto. Depois desse 1 ano, você paga até o ar que você respira. Quando você emite um recibo para o seu paciente, você tem que pagar, vou falar tudo do meu caso, você tem que pagar 15% de imposto da Segurança Social em cima do valor desse recibo e 25% de IRS, que é o imposto de renda, sobre cada recibo. Então eu pago 25% de IRS, 15% de Segurança Social, 40% de imposto em cima deste valor que eu passo o recibo para o meu paciente. Esse ano, o valor máximo do IRS para o meu escalão é de 13.500. Se eu ultrapassar isso no ano, eu vou mudar de escalão do IRS, ok? É similar ao Brasil. E isso já ferra a minha vida significativamente, eu como profissional autônoma. Porque o percentual muda, claro, e em tudo, né? O meu percentual do IRS mudando, muda tudo para mim. Até o meu contabilista fica mais caro com relação a isso quando eu mudo de escalão. Mas isso é um assunto para depois, tá? Eu vou deixar também um link aqui para vocês poderem ter mais informações com relação aos níveis de escalão do IRS. Isso aqui é o básico do que você vai passar sendo trabalhador independente, emitindo recibos e pagando o básico dos impostos que são eminentes dessa emissão do recibo para o seu paciente. Tem mais uma informação que eu gostaria de dar para vocês com relação ao IRS. O IRS, ele te cobra antecipadamente o valor do ano seguinte. Sabe aquele valor que os trabalhadores que têm contratos de trabalho pagam mensalmente, né? Eles descontam mensalmente no seu salário, imposto de renda? Nós também, como autônomos, também descontamos esse valor. Porém, a forma de desconto, de ser descontado, é um pouco diferente para a gente que é independente. O governo calcula em cima do valor anterior, do ano anterior, tá? Um percentual. E é assim que eu não sei agora exatamente qual é o percentual sobre isso. E como os escalões mudam, eu não vou me ater a esses valores, ok? Só para vocês terem uma visão geral da situação. Então, o governo calcula em cima desse valor do ano anterior, um percentual, e assim ele gera um valor que você vai pagar para o ano seguinte. Vamos lá, um exemplo. No ano de 2022, você paga 3.000 de IRS, referente ao ano de 2021. Na carta que você recebe uma carta com as informações do IRS toda, já diz que em 2023 você vai pagar uma cota de 750 euros, referente a esse cálculo que foi feito do IRS que você pagou lá em 2022, que foi de 3.000 euros, referente ao ano de 2021. E essa cota de 750 euros, são 3 cotas. Então, julho, para acabar com o seu verão, né? Setembro e dezembro são os meses que você vai receber uma carta com o valor dessa cota de IRS que você tem que pagar referente ao próximo ano, que no caso é o ano de 2023, né, que eu tenho que pagar em 2023, referente ao que vai acontecer em 2024. Só um detalhe com relação a essa cota é que elas são 3 cotas, e aí eu tô dando um exemplo aqui com números para ver se fica um pouco mais claro. São 3 cotas, eu paguei um IRS de 3.000 euros, eu tenho 3 cotas de 750 para pagar, e a última cota, que é de dezembro, ela é opcional. Então, eu tenho que pagar a de julho, eu tenho que pagar a de setembro, mas a de dezembro, a parcela de dezembro, ela é opcional. Então, para resumir rapidamente, esse valor é uma garantia para o IRS de 2024, para o cálculo do IRS de 2024. Então, eu já estou adiantando
2 a 3 parcelas com um valor pré-determinado que o governo calculou e me enviou para o IRS que eu vou pagar em 2024. Se os meus recibos de 2023 não atingirem esse valor, eu tenho uma reserva que eu vou então receber um valor do IRS, certo? Em 2024, eu não vou ter que pagar mais. Se os meus recibos forem superior a esse acúmulo que eu fiz dessas parcelas, então eu vou ter que complementar esse valor em 2024, ok? Então, se eu pago 2 parcelas, eu tenho lá 1.500 euros guardados, certo? Se eu ultrapasso esse valor, eu tenho que complementar. Se o meu valor for de 1.000 euros, eu tenho 500 euros reservado lá do IRS, porque no ano de 2023 eu não atingi esse percentual de recibos, então eu não vou precisar pagar em 2024. E aí, na carta que vier para o IRS de 2024, vai vir a mesma coisa. Eu vou pagar, vai vir o valor do IRS para pagar e vai vir o valor das cotas que eu vou ter que pagar no mesmo ano, né? Porque eu pago o IRS deste ano, em junho, e em julho eu já começo a pagar as cotas. Então, eu pago o IRS de 2023, eu pago em junho de 2023, em julho de 2023 eu paguei a primeira cota, em setembro de 2023 a segunda cota, em dezembro de 2023 eu posso pagar a terceira cota. Espero que tenha ficado claro essa informação, porque é bem importante. Porque no começo, como os valores são muito baixinhos, a gente às vezes passa poucos recibos, a gente não percebe, e aí é o valor muito baixo, a gente não percebe a situação no geral. Então, eu oriento a vocês, quando vocês receberem a carta do IRS, que vocês leiam ela. Mesmo que vocês não entendam, que vocês olhem direitinho, vejam qual é a cota que vocês vão ter que pagar para o próximo ano, porque essa informação já está lá. E tem como a gente se preparar para o próximo ano, já fazer uma reserva para não ser pego de surpresa. Principalmente se forem valores altos, porque isso pode fazer muita diferença na organização ali de vocês. Agora sim, eu fechei as informações básicas com relação a pagamentos de impostos simples, ok? Profissionais da saúde, eu tô falando principalmente para os fisioterapeutas. Vocês não podem perguntar, Vanessa, mas e o IVA? Eu sei que tem o IVA. Não, profissionais da saúde não pagam IVA, ok? Então não precisam se preocupar com mais esse imposto, com mais essa taxa. Só com o IRS, Segurança Social mesmo. Fechamos, então, o básico do que vocês precisam saber. Claro, existem muitas mais despesas, né? Quando vocês pensam em abrir um espaço físico de trabalho. Então, é o aluguel, é a luz, é a água, é a internet, enfim, é o alarme, é o contabilista, o material todo que vocês vão gastar, enfim. Tem N coisas que vocês sabem que a gente precisa. Vanessa, e o motivo? Você não me falou o motivo. O motivo... Vocês sabem que eu trabalho pra caramba, eu dou aula numa faculdade, eu trabalho num clube de futebol, eu tinha clínica também, então assim, era uma sobrecarga para mim. E além da sobrecarga, a clínica era uma preocupação, porque como eu tinha as despesas fixas, eu tinha que ter aquele valor mínimo de receita para poder pagar pelo menos as minhas contas. Então, eu já trabalhava pra caramba, ainda tinha essa preocupação da clínica e eu resolvi, por conta da minha saúde, por conta da minha sanidade mental, para que eu pudesse descansar, eu resolvi, então, encerrar a clínica para tirar um pouco dessa sobrecarga em cima de mim e continuo trabalhando na faculdade, continuo trabalhando no clube, agora também presto serviço numa outra clínica, então num contexto diferente, eu atendo os meus pacientes, eu organizo eles da forma como eu quero, eu atendo quantos pacientes eu quero, porque eu não tenho aquele compromisso de pagar uma conta fixa alta. Então, esse foi o principal motivo pelo qual eu resolvi encerrar a clínica e tá tudo bem, ok? Tá tudo bem. Esse vídeo foi com a intenção única e exclusiva de informar vocês quais são os encargos
fiscais de impostos básicos, ok? Que vocês vão precisar saber. Eu não estava completamente inteirada sobre isso. Quando eu comecei o meu negócio, aluguei, fiz todo o processo sem falar com o meu contabilista, então por isso que eu tô falando com vocês, para vocês fazerem diferente, que é para vocês terem total, e eu tô dando essas informações para que vocês possam ter total conhecimento do que é o mínimo que vocês vão precisar pagar, ok? No começo é pouco, mas conforme os meses vão passando, os pacientes vão chegando, você vai tendo que passar mais recibos e mais recibos, e no final isso vira uma bola de neve que, se vocês não tiverem uma organização, não souberem, não tiverem a noção de quanto vocês precisam deixar ali de reserva, 40% desse valor que vocês estão recebendo, além das despesas todas, vai enrolar e vocês vão se complicar e vão ficar desesperados com relação à quantidade de dívida que isso pode se transformar. Gostou do conteúdo? Quer mais informações? Deixa nos comentários, curta, compartilhe essa informação com mais pessoas que estejam interessadas em mudar para Portugal, que sejam fisioterapeutas. A gente precisa disseminar informação de qualidade para que as pessoas não sejam pegas de surpresa, ok? Até breve!